E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero voltar a falar do filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Quero convidar você para me acompanhar nos próximos minutos e eu quero falar sobre um livro muito polêmico de Nietzsche, né? O Anticristo. Primeira coisa, eu queria pedir para você que, se você estiver assistindo esse vídeo e ainda não for inscrito, não se esqueça de se inscrever no meu canal. E ao final do vídeo, deixa aí o seu like. E se você quiser discutir ou debater ou conversar comigo, você pode usar ou as redes sociais ou pode usar o próprio sistema de mensagens aí do YouTube. Você pode manifestar a sua opinião, a sua impressão ou simplesmente sugerir temas. Quem foi então Friedrich Nietzsche? Você sabe que Nietzsche foi um filósofo alemão que nasceu em 1844 e morreu em 1900. Mas o Nietzsche teve um problema, um colapso nervoso, não sei, algum distúrbio psicológico e ficou praticamente em stand-by de 1890 a 1900, ou seja, nos seus últimos 10 anos de vida. Esteve internado então num hospital, né, para tentar se recuperar aí desse colapso que ele tinha tido. Esse livro é um livro publicado em 1895, portanto um livro que foi publicado enquanto Nietzsche estava aí já nesse período de convalescência. Primeira coisa que eu queria dizer sobre o Nietzsche, né, eu estou aqui me recordando de uma pergunta que foi postada por um ouvinte do canal, dizendo que os professores universitários só adotavam autores de esquerda, né? Então, por exemplo, se a gente fosse olhar o Nietzsche de um ponto de vista político, ele deveria ser considerado um conservador. Mas, se você olhar o Nietzsche do ponto de vista moral, ético, o Nietzsche foi bastante contundente, bastante revolucionário, diria de certo modo progressista. Então, seria muito difícil classificar o Nietzsche dentro dessas classificações que nós utilizamos na atualidade como sendo esquerda ou direita. Isso para mostrar toda essa complexidade. E é o caso, por exemplo, desse livro que eu vou falar, naturalmente algumas coisas só, porque é um livro não é muito grosso, mas é um livro complexo, polêmico, e a gente poderia discutir muitas coisas, naturalmente, que eu escolhi algumas delas. A gente poderia dizer que essa é uma das críticas mais ácidas e ao mesmo tempo mais diretas e contundentes já feitas ao cristianismo. Claro que toda crítica, quando ela é muito contundente, muito ácida, ela corre o risco de ser exagerada também, de ser, de certo modo, até injusta. Então eu leio esse livro e eu gosto e eu concordo, talvez com a maior parte das críticas que são feitas pelo Nietzsche, mas não concordo com tudo. Naturalmente, o Nietzsche não era um estudioso especificamente do cristianismo, não tinha um conhecimento muito preciso de história do cristianismo, né? Naturalmente que ele tinha uma experiência com o cristianismo, tanto uma experiência cultural, por ter nascido num país predominantemente cristão, mas também por ser de uma família cristã. Então ele conhecia muito, tinha uma experiência empírica, naturalmente lia, estudava, conhecia bastante de cristianismo, mas não era um especialista, por exemplo, em história, um especialista especificamente em cristianismo. Por isso a maior parte do que ele diz está correto, é justo e continua provavelmente sendo justo até hoje, mas há algumas coisas que eu diria que são exageros. A primeira coisa que eu poderia destacar é uma crítica que ele faz nesse livro contra a concepção de Deus como sendo apenas bom. Ou seja, isso está correto, né? Nietzsche não é o primeiro e também certamente não foi o último a criticar essa dimensão do cristianismo que procura construir uma concepção de Deus reservando para ele apenas aquilo que possa ser identificado como bondade. A gente sabe, por exemplo, que existe uma polêmica já antiga que deu origem à concepção doutrinária de Santo Agostinho, chamada de privatio boni, né? Que é a concepção de que o bem existe, aquilo que é bom existe, o mal não existe, o mal é apenas uma privação ou uma ausência, né, daquilo que é bom. Então o bem tem ser, o bem tem substância, e o mal não tem substância, ele se mostra ou ele se manifesta apenas em função
da ausência do bem. Por exemplo, o Jung critica muito essa doutrina de Santo Agostinho, essa ideia do Santo Agostinho. A gente sabe que o Jung era um leitor do Nietzsche e talvez, não sei se por influência exclusiva ou também por influência do Nietzsche, o Jung elaborou uma crítica bastante importante a essa concepção da privação do bem, do mal como privação do bem. Quer dizer, qual é o problema que existe com essa ideia de você associar Deus, pelo menos é assim que o cristianismo faz na nossa teologia ocidental cristã, Deus é apenas o bom, tudo aquilo que é de ruim, tudo aquilo que é causado como mal, ele é atribuído a um outro ser ou a um outro não ser, a figura do diabo, né? Um anjo de luz criado por Deus, mas que em função da sua rebeldia entra num estado de queda e em função disso passa, né, a viver a privação do bem, e nesse estado de privação do bem o mal começa a se manifestar. É lógico, quando você lê, por exemplo, outros textos do Nietzsche, a gente percebe que o Nietzsche valoriza muito atenção. Quando ele vai falar da filosofia grega antiga, ele vai valorizar muito o confronto de princípios distintos, né? Quer dizer, esse princípio ele está muito forte nas tragédias gregas, mas ele vai, já ainda na filosofia grega clássica, vai sendo extinto mediante o predomínio de um dos aspectos, né? Então você tem o dionisíaco, o instintivo, e o apolíneo, né? O racional. Esses dois elementos ficam em luta, ficam em conflito nas tragédias, originando o trágico como essa tensão entre esses dois princípios. E para o Nietzsche, na leitura que o Nietzsche faz da filosofia grega antiga, mediante o espírito socrático, o dionisíaco é suplantado em função do apolíneo, né? Do princípio da racionalidade, da luminosidade, né? E para o Nietzsche isso era um problema. E eu, quando vejo essa ideia, essa crítica ao cristianismo nesse livro, O Anticristo, eu consigo entender que essa crítica que Nietzsche faz está relacionada à defesa desse valor dele, de que a tensão, essa dialética, esse enfrentamento de princípios contrários é fundamental para que você chegue ao estado de plenitude. Não há plenitude, não há uma manifestação total do ser quando um dos princípios é eliminado. Me parece também um outro aspecto que ele critica, que ele insiste bastante ao longo desse livro em relação ao cristianismo, é o quanto ele combate os instintos, né? Ou se a gente quiser ainda manter a metáfora do argumento anterior, o quanto ele combate a dimensão dionisíaca, né? Quer dizer, nós temos uma dimensão instintiva de corporalidade, temos desejos, e esses desejos eles são considerados iníquos, eles são considerados indignos, eles são vistos como precisando ser suplantados, combatidos, aniquilados. A corporalidade deve ser combatida porque é na corporalidade, é na carne que o desejo se manifesta. Então o Nietzsche diz que essa é uma contribuição muito ruim do cristianismo, que ele não gosta, e ele fala de maneira bastante contundente contra esse princípio. Eu acho que o Nietzsche tem razão. É lógico que a gente pode elogiar em alguns momentos esse papel do cristianismo de se estabelecer como um freio para um instinto que não tem nenhum critério, que não tem nenhum filtro. A gente sabe que a gente não pode fazer tudo que a gente deseja, mas a gente sabe também que existe sempre um custo muito caro para o sujeito quando ele tem que ficar sublimando, tem que ficar reprimindo, tem que ficar negando, deixar em estado de latência todos esses desejos, né? E a gente sabe, inclusive, que a pior forma de você lidar com o desejo, com os instintos, com as emoções, com a corporalidade, é negar que esses desejos, é negar qualquer espaço de manifestação deles. Então, naturalmente que eu concordo com essa crítica do Nietzsche, fazendo algumas ressalvas, ou fazendo a ressalva de que em algum momento esse freio ele pode ter alguma utilidade, mas eu diria que a maior parte do tempo é melhor que a gente não tenha esses freios, ou tendo freio, que a gente saiba reconhecer que esses desejos estão em nós, né? Então a gente tem muita dificuldade em reconhecer a ira, a gente tem muita
muita dificuldade em reconhecer a inveja, o desejo em relação ao corpo do outro, né? Essas coisas, no mínimo, elas precisam ser reconhecidas, né? Se a gente sabe que não pode dar vazão ou pode não realizar todos os desejos que a gente tem, a gente pelo menos precisa reconhecer que esse desejo esteja dentro da gente. O Nietzsche parece manifestar, ao mesmo tempo que ele critica muito o cristianismo, ele parece manifestar uma simpatia para com o budismo, talvez porque o budismo seja uma religião que não busque de forma tão veemente a negação da corporalidade, embora no meu modo de ver também exista naturalmente algum caminho no budismo para você lidar também com os desejos, de certo modo negando, né? Eu de fato não gosto em religião nenhuma que a gente negue o desejo, né? Me parece que o desejo ele precisa ser sempre assumido. Talvez a gente possa dizer não à realização de alguns desejos, uma vez esses desejos tendo sido filtrados, analisados pela dimensão racional de nós, e a gente pode naturalmente chegar à conclusão que é nocivo para o outro, ou nocivo para o próprio corpo, ou para o próprio afeto que a gente realize determinados desejos, mas reconhecer que eles estão lá, isso é fundamental. Nos vermos como seres desejantes é muito importante. Mas naturalmente você não tem no budismo uma ética de negação do instinto como se tem no cristianismo, e talvez por isso o Nietzsche mostra em vários lugares do livro uma simpatia bastante grande em relação ao budismo. O Nietzsche também, ao longo do livro, ele se mostra muito crítico em relação ao judaísmo, e isso faz com que alguns autores vejam eventualmente Nietzsche como sendo um combatente do judaísmo. A gente sabe que existiu uma tentativa da irmã do Nietzsche de associá-lo ao nazismo, né? Ela teria inclusive adulterado alguns trechos de algumas obras do Nietzsche para colocá-lo de forma alinhada com o nazismo, já depois da morte do Nietzsche. Isso foi já contestado por muitos estudiosos. Nietzsche não era simpatizante do nazismo, pelo que a gente pode perceber pelos textos dele. Ele tinha tanta antipatia pelo nazismo, teria tido tanta antipatia pelo nazismo quanto ele teve, por exemplo, pelo cristianismo, certamente teria criticado. E provavelmente as suas críticas ao judaísmo são críticas que estão alinhadas às suas críticas ao cristianismo. Quer dizer, ele vê o cristianismo, e essa é uma leitura, no meu modo de ver, bastante correta, né? Como uma religião que está numa relação, pelo menos tem alguma continuidade em relação ao judaísmo, e por isso, como ele é crítico do cristianismo, com razão ele critica alguns aspectos do judaísmo. Mas ele não deve ser, na minha opinião, visto como um pensador antissemita. Na verdade, ele critica o judaísmo tanto quanto o cristianismo, tanto quanto critica a ciência, tanto quanto critica determinadas correntes filosóficas. Me parece que o que ele está fazendo é só exercer a sua liberdade de fazer crítica aos mais variados fenômenos e avaliar usando determinados critérios que me parece que estão bastante explícitos ao longo da sua obra. Um deles me parece ser o pressuposto de que não negar os instintos, não negar a dimensão emotiva, não negar uma certa espontaneidade orgânica que está latente em todos nós é muito melhor do que viver num estado de negação de toda essa dimensão. Tá bom? Esse foi então mais um vídeo sobre Nietzsche, né? Naturalmente eu fiz uma brincadeira aí, né? Nietzsche, o anticristo, né? Eu não estou naturalmente chamando o Nietzsche de anticristo, estou só brincando com a possibilidade aí de juntar o nome dele com o nome do livro que ele escreveu, né? Anticristo é apenas o nome de um livro dele. Tá bom? É isso aí, eu espero te encontrar em breve. Um abraço e até o próximo vídeo.